Universo Hellboy, um grande ônibus que está chegando agora, trazendo muito mais do universo do Capirotinho. Tá agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Hellboy, Universo Hellboy, universo estendido do personagem de Mike Mignola. Você que já leu os ônibus da Mitos com as histórias do Hellboy ali, e agora nós temos este ônibus que está aqui, que é o Universo Hellboy, que vai trazer a história de alguns coadjuvantes deste grande personagem aí, personagens um pouco mais, um pouco menos relevantes, mas a história é bem boa. E para começar, a gente vai para sinopse. Quando Rasputin sentiu o chamado para buscar o Ragnarok, como o visitante se escondeu na Terra por tanto tempo e de onde realmente veio a lendária armadura marreta? Essas e outras questões são respondidas nesta coleção do Universo de Hellboy. 3 histórias de personagens secundários que são explorados em sua totalidade, inéditas no Brasil e completas nesta edição. E é isso aí, esse é o Universo Hellboy, né? Lembrando que o formato disso aqui é um formato americano, né? O formato padrão, capa cartão, são 424 páginas a 139,90. Sempre deixando a dica aí que material da Mitos, compra direto da Mitos, tá com 50% de desconto, não sei se tá agora, mas vai lá, você vai ter muito mais desconto que qualquer outro lugar. Mas enfim, tá? Isso aqui, vamos falar daquilo que interessa, né? O que nós temos aqui? Bom, nós temos então 3 histórias, como já diz aí nessa introdução ali, nessa sinopse. São 3 personagens que eles vão ser abordados aqui dentro. Nós temos o Rasputin, que é o grande inimigo do Hellboy. Então vai mostrar uma espécie de origem do Rasputin, tá? Depois eu entro em detalhes nisso aí também, tá? Depois nós temos o Marreta. O Marreta eu não me lembro dele no universo aí do Hellboy, em outras histórias do Hellboy, do Omnibus, mas é um cara com uma armadura estilo Homem de Ferro, assim, que dá choque e tal, um negócio bem diferente, bem legal também, mas eu não me lembrava dele nas histórias do Hellboy. E por último, e pra mim o mais importante, que é o Visitante. O Visitante é um personagem bem legal e ele aparece assim, ó, numa fração de segundos lá no Omnibus do Hellboy. Agora eu até me esqueci qual que é o Omnibus, mas você vai se lembrar depois quando eu entrar nos detalhes dessa história do Visitante. Mas primeiro, tá? Rasputin. O primeiro arco aí é o do Rasputin. Nós vamos ver que ele começando aí, como é que o pessoal do lado dos nazistas encontraram o nosso querido Rasputin, né? O querido odiado, né? Que ele é o principal vilão do Hellboy, ao menos em termos terrenos, dá pra dizer assim, né? O Hellboy lutava contra os nazistas e daí tinha o Rasputin, que era um grande mago ali, fazia as invocações e etc. E ele, então, foi o grande vilão aí na vida do Hellboy. Aqui nós temos ele sendo, não contratado, mas enfim, sendo aliciado pelos nazistas, daí ele começa a trabalhar. Essa história, ela não é necessariamente focada no Rasputin, apesar de ser ele o principal. Nós temos outros personagens aí também que aparecem no futuro das histórias do Hellboy, também aparecem nessa primeira história aqui com o Rasputin. O que nós temos aqui, na verdade, é a história de 2 agentes aí, 2 soldados, que vão investigar as coisas ali dos nazistas, vão ver, assim, coisas que a gente vai ver depois. Que no caso a gente viu anteriormente em Hellboy, aqui acontece antes daquilo que aconteceu em Hellboy. Então vai mostrar como é que ele começa a ter os poderes ali, o seu Rasputin, tá? Bem legal essa história, eu gostei, bem bacana, show de bola. Beleza, segundo arco de histórias aí, segundo esses arcos de histórias, porque assim tem histórias diferentes, tá? Na verdade isso aqui são 3 TPBs que estão ali, né? Tem esse daí do Rasputin, como eu falei, tem o do Marreta e do Visitante. Esse segundo TPB, dá pra dizer assim, que tá aqui dentro, que é o do Marreta. Esse Marreta aqui, eu não conhecia ele, né? Ele é um cara que usa uma armadura, ele trabalha ali pro exército americano, e ele tem essa armadura dá choque, essa armadura faz ele voar, essa armadura é uma armadura muito louca. E ela funciona com a energia Vril, que
é um negócio que vai mostrar ali, mais adiante, mostra no contexto do Hellboy, dá pra entender que é o poder do Deus em si, dá pra dizer assim, né? Então tem esse poder nessa armadura. E tem um cara dentro dessa armadura. Eu não quero dar muito spoiler, mas enfim, que esse cara tá dentro da armadura, ele tá fazendo umas missões, só que daí um outro cara acaba encarnando nessa mesma armadura, tipo o espírito dele vai lá dentro. Então assim, é uma aventura bem legal. Aqui ele vai enfrentar uma espécie de fantasma, um ser muito doido ali, um demônio, sei lá o que, dos nazistas. Eles vão ter uma luta aí que é bem frenética e grande, assim, de longa duração. Enfim, o pessoal, os americanos acabam perdendo uma nave lá dentro do território nazista, e daí os nazistas querem pilotar a nave, não consegue. Daí vai uma marreta lá para ajudar, e daí tem esse demônio para lutar contra ele. Não, a briga ferrenha, assim, e toda essa porradaria aí, na verdade, é só é o principal, mas a cereja do bolo, na verdade, é uma viagem espiritual, digamos assim, né? É o espírito se elevando para os céus, tendo uma conversa com Deus, sei lá, talvez seja isso. Enfim, é um negócio bem legal, assim, em matéria do espírito do cara descansando em paz, sabe? Então, quando que tem esse fechamento, elas vão dizer assim, ah, mas isso aí, então tu já deu spoiler que ele morreu? Foda-se! Mas, enfim, é um baita personagem que não conhecia ele realmente. Se você conhece mais de Hellboy, por favor, comente ali onde que o Marreta aparece. Eu sei, se eu não me engano aqui, né, essa armadura do Marreta, ela era para ser usada pelo Lagosta Johnson, que é um outro aliado do Hellboy ali, um cara que inspirou o Hellboy, enfim. E por fim nós temos o Visitante, com a história como e por que ele ficou. O Visitante, ele é um alienígena, ele aparece em algumas histórias do Hellboy, ele aparece lá nas Sementes da Destruição, e ele é uma raça de alienígenas, na verdade, né, que aparentemente eles querem matar o Hellboy. Porque se você já leu o Hellboy, né, é claro, você sabe que ele tem uma missão de destruir o mundo, né? Ele tem o poder de destruir o mundo, e cabe a ele decidir, né? Na verdade, ele acaba sendo criado pelos americanos, e por incrível que pareça, aqui os americanos não destruíram o mundo. Enfim, daí o Hellboy, ele é um ser poderoso, e os alienígenas temem que ele acabe com o mundo, então eles decidem matar o Hellboy assim que ele aparecer no mundo. O Visitante, então, ele viu o nascimento, o surgimento e invocação do Hellboy, não sei como é que você quer chamar, e ele viu que era uma criança, né? Ele viu que era um menino, e ele não matou. Ele disse assim, os alienígenas perguntaram para ele, tá, mas aí tu não matou ele, como é que fica? Ele disse assim, não, eu acho que ele tem uma chance de se tornar uma boa pessoa, vou acompanhá-lo durante a vida dele, e quando que ele se tornar uma ameaça, assim, em algum momento ele se tornar uma ameaça, eu vou acabar com ele, vou matar o Hellboy. Então o Visitante fica na Terra seguindo o Hellboy. Então nós vamos ver grandes momentos, alguns nem tanto, alguns momentos assim que a gente nem viu em outras histórias, provavelmente, que o Visitante está acompanhando o Hellboy e vê lá o Hellboy batendo em algum monstro, fazendo alguma coisa assim. E em alguns momentos específicos também, iria algumas coisas também. Tá? O Visitante, ele, na verdade, ele tem que seguir o Hellboy, mas ele acaba confrontando alguns inimigos que ele encontra no meio do caminho, enfim. Mas o principal desse Visitante, apesar de toda essa missão dele por trás disso, ele é um metamorfo, tá? Então ele muda de forma, e quando que ele não é um alienígena mesmo padrão, ele é uma forma humanoide normal. E ele, nesses momentos aí que ele tá seguindo o Hellboy, ele acaba dormindo na rua, coisa assim, e daí uma noite lá, ele acaba sendo espancado por uns garotos aí, e uma mulher o ajuda ali, né, dá um auxílio pra ele lá, manda embora a molecada, e dá um carinho pro rapaz aí, pro nosso Visitante. Eis que daí ali surge uma grande paixão, um grande amor na vida desse nosso amigo alienígena. Aqui é muito interessante essa história, porque ela vai muito além do universo do Hellboy, assim, ela vai falar sobre coisas cotidianas do mundo. Vocês sabem que o Hellboy ele surge então em 1945, 40 e poucos por aí, e
Nós seguimos a história dele até os anos 2000, mais ou menos. Então, esse período de tempo vai mostrar o visitante seguindo o Hellboy, vivendo a sua vida e passando boa parte dessa sua vida ao lado desse interesse amoroso dele, que ele acaba se casando depois. Essa moça que se torna então a esposa do visitante se chama Ruby. Ela é uma mulher negra, batalhadora, ela luta pelas causas sociais ali, enfim, tem toda aquela questão que vocês conhecem da história dos Estados Unidos, que os negros foram muito reprimidos aí, tinha segregação, etc, dependendo do lugar, né, que tal, enfim, mas ele era tratado muito mal nos Estados Unidos e a Ruby era contra isso, lutou contra isso e sofreu preconceito de toda a sociedade por ela estar casada com o visitante, que na verdade, na sua forma humanoide, era um humano branco. Enfim, tinha muito desse preconceito aí que ela convivia ali, né? E o visitante, ele passa a se afeiçoar com a humanidade graças a Ruby, porque ela era uma pessoa muito boa e ele se apaixonou por ela realmente. E com o passar do tempo, a Ruby envelheceu. Ele não, porque como é um alienígena ali, enfim, né? Ele não é aquela forma ali. Ele não necessariamente envelheceu. Mas ela sim. E ela fica velha, tem Alzheimer, provavelmente, alguma senilidade, não sei, ali, quando que ela fica bem velha. E, cara, é uma história de amor muito legal. E assim, não é enfadonha, não é assim, ele não vai de dizer que, meu Deus, uma heroína, não sei o que. Cara, fica subentendido algumas coisas assim. E isso, ao menos para mim, funciona mais do que alguma coisa mais escrachada, uma coisa mais jogada, mais assim, mais forçada, digamos assim, na sua cara. E aqui fica bem legal. Mostra mesmo, então, que o visitante passou a se importar com a humanidade, apesar de boa parte da humanidade não merecer ser cuidada, enfim. Então o visitante ficou por causa disso aí. E isso aqui vai contar aqui dentro, e até assim, talvez eu tenha me falado um pouco até demais sobre essa história, mas essa história é muito boa. Espero que não tenha estragado a experiência de vocês quando vocês forem ler, mas cara, essa história aqui, só essa história já valeria o encadernado. Então, falando um pouco dos autores, tá? Primeiramente, tá? Nós temos então essa primeira história, esse primeiro arco de histórias, que é Rasputin, a Voz do Dragão. Ela é escrita pelo Mike Mignola e Chris Robertson, com arte de Christopher Mitten. É isso aí. Depois nós temos as duas historinhas do Marreta. Nós temos a primeira, Marreta 44, escrita pelo Mike Mignola com o John R. Cuddy, com arte do Jason Latour. Depois tem Marreta 44, Guerra de Relâmpagos, também escrita pelo Mike Mignola e John Arcudi, com arte do Lawrence Campbell. Esses caras aqui, tá? Ao menos aqui nesse segundo arco e no primeiro ali do Rasputin e no Visitante, são artes bem parecidas com a arte do Mignola, tá? Só essa primeira aqui do Marreta, que ela tem uma arte que é um pouco diferente do estilo do Mignola, mas ela é até assim, dependendo de quem for avaliar, né? Talvez seja até mais bonita do que traço mais econômico do Mignola, então talvez tenha um pouquinho mais de detalhes ali, enfim, no traço, mas, cara, tudo muito bem desenhado, tá? E fechando só pra constar, né, o Visitante Como e Por que Ele Chegou é escrito pelo Mike Mignola com o Chris Robertson, com a arte do Paul Grist. Bom, esse ônibus aqui, ele é muito bom, eu gostei bastante. A história do Rasputin, ela é boa, a do Marreta, ela é muito boa, e a do Visitante é excelente. Então é um ônibus que vale muito a pena. Então, caso você não conheça, caso você queira conhecer o universo de Hellboy, vá ler isso aqui. Ah, mas eu nunca li Hellboy, eu vou entender isso aqui? Vai! Mas seria melhor se você lesse o Hellboy antes para entender a importância das coisas que estão sendo abordadas aqui. Porque aqui é tudo mais ou menos um prequel, tá? Dá pra dizer assim. São coisas que aconteceram anteriormente do Hellboy. E são coisas legais, tá? Não é algum quadrinho que vem ali só pra roubar tua grana, que a gente sabe que muito spin-off e prequel e não sei o que, não serve de nada. Aqui, ao menos serve pra contar uma boa história pra você. E
se você já leu, comente. Se você pretende comentar, comente. E eu falei tudo errado. E era isso, galera. Se você pretende comprar o universo Hellboy, se você quer conhecer mais do universo expandido de Hellboy, vale muito a pena pegar esse ônibus e vale a pena ler Hellboy. Aqui tem muitos vídeos de Hellboy, vou deixar linkado aqui pra você. Eu adoro Hellboy. Se você não gosta do Hellboy é porque você ainda não leu Hellboy. E é isso aí, galera. Um forte abraço e